E tem gente que não gosta da verdade, né? Se ofende, tem gente que vai embora, né? Não quero machucar ninguém, mas isso eu quero dizer que uma coisa é você falar a verdade, uma coisa é você ferir as pessoas. Verdade. Até para você falar uma verdade, a gente tem que ter amor, né? A gente tem que ter amor para fazer o arroz com o marido, tem que ter amor para trocar uma fralda da criança, tem que ter amor para respeitar o nosso filho, o ponto de vista dele, tem que ter amor para receber, para dar um carinho, para receber um carinho. Em tudo nós temos que ter amor. Sabe por quê? Nascemos no amor e seremos julgados pelo amor. Quem é amor? Não é Deus? Deus é amor. E Ele é o juiz do último dia. Não adianta ser religioso. Você sabe qual é o maior religioso, irmão? Solange? Tá alto, né? Pastora Solange. O maior religioso era Judas. Não é? Frequentador dos cultos, dizimista fiel, participava dos Pentecostes, participou de tudo. E era traidor. Então não é o fato de a gente ser um bom religioso, o fato de a gente ser leal, verdadeiro, sincero, franco, tudo que é do erro. Porque muitos vão virar a cara de você por dizer assim, né? Toda profeta, o Jeremias, isso foi vidinha boa que ele teve. Não, por que será que o Jeremias foi considerado profeta chorão? Porque, irmãos, ele chorava por verdade. Sabe que ser perseguido, ele era apedrejado por ser profeta, porque a mensagem dele era dura, era a mensagem que Deus mandava, né? Não adianta a gente maquiar, a gente vai ter que pôr a mão no rosto, e eu vou pedir para todo mundo fazer assim, tira a mão do rosto, e aí eu vou falar, aí eu sou massa. Ô, glória! Porque nós todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. Deus vai manifestar sua glória aqui, mas porque você não é assim, não. Porque eu preciso fazer mais para o Senhor. Eu preciso caminhar mais, eu preciso amar mais, eu preciso perdoar mais. Eu falo de mim, começar por mim. Porque é duro, quando é gostoso e fácil amar, você não pensa, né? Sim. Essa irmã aqui, ainda ontem eu estava no velório, aí no Jorge, né? Você vai pegar na tia Elisa, né? Elisa, né? Ela era famosa, né? Então, eu falei, na tia Elisa. Então, ela é uma bênção, né? Gostoso falar da tia Elisa, porque ela é uma bênção. Fica fácil de amar. Agora você até igual para mim. Vamos comer o sal junto, para a gente conhecer junto quem nós somos? E aí está um mistério. Porque nós somos pessoas em construção, não é verdade? Nós temos muito que crescer, irmãos, que nós temos que crescer, né? Nós temos que crescer. A palavra de clamor nessa tarde é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então nós vamos ver aqui junto. Mas vou te levar para casa. Eu já aprendi a amar, né? Mas vocês não deixam, né? Então, eu vou tentar ver se consigo ler com óculos também, porque é muito difícil, né, irmãos, a gente usar o óculos de outra pessoa, mas vai fazer o quê, né? Eu vou pedir para alguém que tiver aberto já Jonas, que leia essa parte para mim, por favor, que ele faz a oração na barriga da baleia. Oração na barriga da baleia. Quem achou pode ler. Jonas. A oração pode ler. A oração de Jonas dentro da baleia. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das escâneas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu me ouvistes a minha voz, porque tu me lançastes no profundo no coração dos mares, e as correntes me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançai
estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu... É muito difícil ser profeta. Quantos são profetas aqui nessa noite? Levanta a mão. Nessa tarde, o Senhor ministrou meu espírito. Não vou falar muito, só vou falar um pouquinho do profeta. Mas nós vamos fazer um clamor profético, né? Nessa tarde. Sobre o Salmo 91, tá bom? Então, você que já tem problemas dentro da sua casa, porque a igreja precisa solar, né? Então, nós vamos separar grupos aqui: grupos que estão doentes, grupos que estão com enfermidades emocionais, depressão, insônia, crente mesmo, né? Porque os crentes estão sendo assolados por isso. Pessoa aqui que está com terror noturno, né? Que escuta vozes chamando, pessoas que não conseguem dormir direito, pessoa que tem dor no corpo, pessoa que tem enfermidades, né? Que está com enfermidades. Então, a igreja hoje ela está passando por um funil, porque Deus vai separar quem é de verdade e quem não é. Vai passar no funil. E esse funil, obviamente, é o reino das trevas que está fazendo isso, né? Tem muito crente lá fora já, desviado, né? Pessoas que estavam aqui dentro, os bancos estão vazios, não só nessa igreja, lá em Londrina também, igreja sede, tem dia que está quase vazia nas terças-feiras, culto de doutrina, que deveria estar cheio, né? O Senhor fala, né? Para a gente falar a doutrina dele, como a brisa cai, né? A gente tem que falar a doutrina e as pessoas não querem ouvir a doutrina da verdade, não é verdade? As pessoas, é muito fácil a gente ouvir o que é bom, mas o que a gente tem que fazer é bem difícil, né? Mas esse é o mistério, por isso que a porta é estreita. A porta estreita não é que a portinha estreita, não. A porta estreita porque a palavra é difícil e a gente tem que entrar por ela. Porque sem a palavra ninguém vai subir. Sem santificação, né? Ninguém vai subir ao céu. E a palavra do Senhor Jesus diz o quê? Santificai-vos na minha palavra. Jeremias, ele foi santificado no ventre da mãe dele para levar, ser um profeta nas nações. E ele era jovem, ele era um menino. Certo, ele era um menino de 21 anos, mas ele era um meninão, né? 35 não parece. Mas ele mesmo falou: não, Senhor, eu sou um menino, como eu vou ser profeta? O Senhor falou: não, diga isso, que você é um menino, porque o que eu falar você vai me entregar. E o que eu te mandar você vai. Então, não tem como correr, o profeta não tem por onde correr. E se ele não for, ele engole fogo para a casa dele, né? Quando eu vim para Londrina, há 35 anos atrás, o Senhor me levantou numa igreja madureira, na Vila Casone, sentadinha, eu nem era membro da igreja, eu estava visitando a igreja. E aí o Senhor falou assim: quero campanha nas casas. 3 vezes, igual Samuel, aí é difícil, né, irmão? Porque daí você sabe que é Deus mesmo falando. E eu olhei e está falando comigo, né? Da terceira vez que falou, eu falei: mas eu não conheço ninguém aqui. Daí o Senhor falou: começa pela casa do zelador. Aí eu falei: se o zelador aceitar, eu faço. Não é que o pastor aceitou fazer a campanha lá? Eu sem carta, eu não era nem da igreja, eu visitei ali, o Senhor já tinha escolhido desde o meio fazer o governo. E aí ele pegou e falou isso, e o pastor falou: não pode fazer. Aí era uma menininha que não andava, 2 aninhos que ia dizer, ela não andava. E obviamente que ele era
só foi 5 esgotos que eu tentei fazer e ele entupiu. Foi uma coisa mais terrível na minha sogra lá. Porque nada dava certo, nada deu certo. Minha casa pegou fogo, os pedreiros começaram a dar metade do dinheiro do banheiro, não teve nada, e ir embora na época da Covid, que pegou o Covid e sumiu. Então é assim, eu ficava resistindo, não fui, o Senhor fiquei doida, porque eu tive uma crise de pânico, eu vi que eu estava sem casa, porque na época meus filhos estavam desempregados, trabalhavam em cargos altos, e aí foram morar comigo. E aí eu fiquei morando no fundo, e minha menina morava no cômodo de cozinha, e eu queria um espaço. Então eu resolvi fazer banheiro. Só que na construção desse banheiro, nada deu certo. Nada deu certo. Os esgotos se via, quando não era na minha casa, eu ia no salão lá embaixo do meu cunhado, foi uma coisa mais triste. Então chegou uma hora que eu quero minha casa. Crente, né? Crente! Mas o que? Profeta. Isso é um perigo. Fugir do chamado do Senhor. E eu ali fiquei resistindo, e aí chegou uma hora que meus filhos estavam desempregados, o outro não veio morar comigo também, depois da pandemia, e ele falou: mãe, uma semana que ele entrou dentro da minha casa, Deus colocou ele dentro de um dos maiores bancos digitais, que é o Bank, né? E falou: mãe, pode ir, eu pago o aluguel da senhora, vai fazer ele lá. No mesmo dia eu aluguei casa, lá em Londrina, e fui embora, moço. Ali eu só vi agora, né? Porque daí Deus me deu todos os móveis, me colocou na casa com 3 quartos, para cozinha. Estava muito bom, né? Aí em frente de 3 casas de tráfico. Na primeira casa de tráfico, tinha um casal que fazia tráfico assim, na frente assim, a gente via eles. Tinha moça que chegava de moto, caindo de droga. E uma tristeza, um medo daquela moça, né? Bater, tão bêbado, ela embriagada, mas aí ela chegava o cigarro dela e saía. E aí eu comecei a orar, né? Meu ministério é um ministério de intercessão na madrugada, né? É intercessão, ou seja, nas campanhas de oração, ou seja, na madrugada. E aí eu comecei a fazer essa campanha. Então o Senhor converteu o casal. Amém. Glória ao Senhor. Ela deu um problema muito sério dos rins e ele é muito apaixonado. E ele falou: se o Senhor curar minha esposa, eu vou para a igreja. E os dois foram para a igreja. Estão lá na igreja missão, da Assembleia Missão. Convertidos ao Senhor, a casa fechou, né? Aí o Senhor me tirou, colocou em frente uma mansão dos nós, né? Reformado, ele falou: mano, eu saí da minha casa e falou assim, eu já saí, já era encostada ali, alguém pedindo alguma coisa, e era uma coisa de doido, assim, e aí comecei a dar de madrugada. Aí Deus foi fazendo, né? Interessante que o dia que eu entrei naquela casa, Débora, tinha um mendigo, que o Senhor usa muito essas pessoas, né? Aí eu dei comida para o mendigo, dei algumas coisas para ele vender, para ele. E o mesmo mendigo, quando eu fui embora, Deus levou o mesmo mendigo para eu fazer as mesmas coisas. Então, tudo no tempo de Deus, né? E quando eu fui embora, daquela residência diante dos olhos. E ali o Senhor quebrou tudo, saiu todo mundo. Eu falei: não, Senhor, eu quero assim. O Senhor movimenta a prefeitura para mudar os clínicas, para mudar o trabalho do jeito que eu olhei, meu Senhor, para a honra do Senhor. O prefeito veio na cidade de Londrina, ele limpou tudo. Todos os marginais que estavam nas ruas, os mendigos. Ele encaminhou uns para a cidade deles, uns para as clínicas, outros para trabalho. Aí o Senhor me tira de lá e me coloca do lado de uma boate de travesti e prostituta. É o nome. Aí eu falei: oh, meu Jesus, não podia ver, era barulho. Aqueles travestis faziam umas coisas terríveis lá na rua, e eu orando, e eu falei: Senhor, eu estou feito de salvação, do dono
nós somos Israel espiritual e nós temos que estar na posição porque o Senhor Jesus está voltando e Ele está chamando pessoas e as pessoas estão com comichão no ouvido, conforme diz a palavra, que nos últimos tempos os homens terão o quê? Comichão nos ouvidos. É como se tivesse tampado e você está surdo, você não está ouvindo direito. Daí chega para o profeta, abre a tua boca como um trombone, fala que eu estou voltando, arrependimento quero para Israel, para Judá, arrependei-vos, eu sou um Deus de misericórdia. O livro mais espiritual da Bíblia, um dos livros mais espirituais é Jeremias, porque Jeremias, se você for ver, ele prega aquela palavra dura, mas lá no final, ele sempre tem uma palavra assim, olha, com amor eterno, né? Com amor eterno te conquistei. O Senhor fala coisas maravilhosas. Eu escrevi umas frases aqui que me chamou a atenção, porque é muito importante a gente saber as promessas do Senhor, né? Para a igreja. E Israel aqui, ele falava assim, te plantei como uma vide excelente, te tornaste planta degenerada. Olha, Israel, veja o teu caminho no vale, estás correndo e torcendo o teu caminho. Evita que teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Entrarei em juízo contigo, porque você fala, eu não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Eu vos farei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com a ciência e com a inteligência. Se vocês voltares, Israel, para mim, voltarás. Tirando as abominações, não andarás mais vagueando. Então, lá nessa palavra, nós vemos que em Jeremias nós vemos a promessa divina de restauração, né, para Israel no retorno dele do exílio e uma vida de paz duradoura, né, para Jerusalém. Então, isso aqui Deus tinha para ele, para Jerusalém: paz, restauração após o exílio. Você sabe o que é exílio? É viver escravo. Quem já passou numa situação de escravidão? Eu acho que ninguém, né? A não ser o pecado, né? Somos escravos. Mas, para quem já viveu isso, tem pessoas que já foram no tempo da escravidão, né? Não sei se tem alguém aqui. Mas quem já viveu isso sabe, não tem direito, né? Não tem direito para nada. Às vezes não tem direito nem para ir no banheiro do seu dono lá, não tem direito para tomar uma água, não tem direito para nada. É a coisa mais horrível ser escravizado. E Israel estava assim, né? Judá estava assim. Então, Jeremias foi falar para eles: olha, vocês trocaram de Deus, vocês fizeram deuses de pedra, de ouro, de prata. Nós estamos diferentes da situação desse povo? Vocês acham que estamos? O que mudou? Somos idólatras de outros deuses, não é? Somos idólatras de celular, somos idólatras de... Permitimos que os nossos filhos sejam idólatras de heróis, de mentirosos, né? Homem-Aranha, Batman, Permitimos que nossos filhos sejam idólatras do seu próprio egoísmo. Ah, não, esse short é meu. Vamos pensar no seu priminho, ele está nos visitando. Não, é meu. Egoísmo. O que mais que a gente pode ter? Tem muitas coisas que nós estamos fazendo errado dentro da nossa casa. Entendeu? E por isso que nós somos afrontados. A família tem sido muito afrontada ultimamente. E o risco está vindo para cima dos nossos filhos, porque nós não temos limites, não
céu. Então, se nós vamos subir para o céu, é necessário que nós possamos arrumar agora para nós. Porque senão, nós já temos notícia que vai subir só 93% vai ficar de pessoas que estão aqui na Terra. Porque está tudo errado. Né? A começar por nossa construção e edificação dentro do nosso lar. Então, na brincadeira, a palavra está falando, a irmã Elisa prega aqui toda terça-feira a verdade. Muitas irmãs pregam a verdade. Só que ele fala assim, entra no ouvido e sai pelo. Só que o Senhor não quer que seja assim. Porque aqui na palavra de Jeremias mesmo nesse dia, o Senhor está falando aqui que Jeremias fala assim, olha, Deus fala assim, olha, eu sou a água viva, e vocês estão procurando cisternas, né, lago sujo para beber água. Por quê? Todos os dias eu estou querendo dar água fresca para vocês. Você acha que Deus quer manda doente, enfermo? Não, você está enfermo? Deus não quer que eu enfermo, não. E ela não vai sair daqui, mas ela vai entender que quando Deus permite enfermidade em nós, alguma coisa nós temos que consertar. Nós temos que arrumar, não é vergonha falar isso, que eu também, né? Quando eu entro numa enfermidade, eu já sei por que da enfermidade. Porque Deus já me curou de câncer no útero, tinha tumor aqui na tireoide. Ele cura, é só a gente pedir. Mas quando Ele quer conserto, a gente tem mesmo que se arrepender, não é verdade? Confessar o nosso pecado e aí a gente recebe a cura. Então, meus amados irmãos, eu não vou alongar muito nessa palavra, porque eu tenho que dizer para os irmãos o seguinte: Deus quer fazer coisas lindas hoje na sua vida. Tá? Então, as pessoas que estão com problema aqui, que não dormem à noite, eu queria que ficasse desse meu lado direito aqui. Pessoas que não dormem à